Olá a todos, problema 14, capítulo 17 do Hibbeler. Então continuamos ainda com determinação, do momento de inércia. Vamos agora analisar uma figura composta, que é a segunda abordagem que podemos ter para esse cálculo do momento de inércia. Então o pêndulo consiste numa barra fina, presa aqui no ponto O, que segura essa parte aqui, essa placa de 5 kg. Então a barra tem 3 kg, a placa 5. Determine a localização y barra do centro de massa G da figura. Calcule o momento de inércia do pêndulo em relação a um eixo perpendicular à página que passa por G. Então um eixo saindo aqui, Calcular o momento de inércia em relação a esse eixo. Então vamos ver qual a abordagem que temos que analisar. Parece bastante simples, mas é um problema que exige uma certa atenção. Então, pela própria definição lá de estática, centroide, centro de massa, somatório de y barra vezes a massa dividido pelo somatório de massa de cada figura. Para esse caso aí eu tenho duas figuras. Figura 1 é a barra, figura 2 a placa. Então, para a figura 1, eu vou ter o centro de massa. Qual que é o centroide dessa barra? Homogênea, então linear, ela tem 2 metros, o centro de massa dela vai estar a 1 metro aqui. Então vai ser 1 metro vezes a massa, que é 3, mais o centroide da segunda figura. Qual que é o centroide da segunda figura? É 2, mais o centroide está na metade aqui, metade de meio, 0,25. Então vai ser 2 mais 0,25, 2,25 vezes a massa dessa figura 5, dividido pelo somatório das massas. Então uma média ponderada aí, nada mais é do que uma média ponderada do centro de massa de todas as figuras envolvidas na estrutura. Então a 1,78 metro aqui está o y barra dessa estrutura, desse pêndulo, composto por essas duas partes. Então, uma vez determinada a posição desse ponto, iremos calcular agora o momento de inércia com relação a esse ponto. Pela definição, veja que esse ponto não está no centroide nem na extremidade de nenhuma figura, então eu vou ter que usar o teorema dos eixos paralelos, onde, dado o momento de inércia em relação ao centro de gravidade da figura, eu transporto ele para qualquer parte. Então, o somatório dos momentos de inércia, que também é um somatório, Sempre que eu tiver estruturas compostas, eu posso fazer esse somatório para determinação do momento de inércia. Tenho duas figuras, então vai ser o momento de inércia em relação ao centroide da primeira, mais a massa vezes d ao quadrado. O que é esse d ao quadrado? É a distância do centroide da figura até o ponto onde eu estou calculando o momento de inércia, que aqui é o 1,78. Essa distância ao quadrado para a primeira figura, mesma coisa que o momento de inércia em relação ao centro de gravidade da segunda figura, mais a massa da segunda figura, vezes essa distância. Agora vai ser a distância aqui do centro dessa figura até o ponto de interesse de cálculo do momento de inércia. Então, a primeira coisa, eu tenho que ir lá nas minhas tabelas, vai ter uma série de tabelas no formulário, no material, que me diz qual que é o momento de inércia. A primeira figura, uma barra fina, ou barra delgada. Eu vou ter que a tabela tem isso aqui, então eu preciso ficar um pouco atento, Veja que não é tão de graça, tem vários valores aqui. Então eu vou pegar com relação ao centro de gravidade, com relação a G. Então eu venho aqui, olho, é o x, é o i, desculpa, xx. É bastante conhecido esse valor, É 1 sobre 12 da massa L ao quadrado. Aqui o L ao quadrado é o comprimento, O L é o comprimento. Aqui no nosso caso essa barra tem 2 metros. Então vai ser 1 sobre 12 vezes a massa da barra, que é 3, vezes o comprimento da barra, que é 2 ao quadrado, mais a massa da barra, que é 3,
que multiplica, que eu preciso tomar um cuidado. Essa distância, qual distância? A distância do centroide da barra, que está aqui em 1 metro, até o ponto de interesse, que é 1,781 ali, que eu já calculei no primeiro item. Então, 1 ponto ou 1,781 menos 1 dá essa distância ao quadrado. Com isso, eu tenho essa primeira componente do momento de inércia. Vamos para a segunda componente. Para essa, eu ainda preciso prestar um pouco mais de atenção. É bastante comum, né, quando é aula presencial, a gente sempre gera uma discussão, né, alguns comentários, e é difícil aqueles que acertam de primeira, que é muito fácil a pessoa se confundir. Então é isso aqui que vai estar lá, placa fina, aqui falou que é placa fina, ok, é aqui que eu vou olhar. Mas em qual desses aqui? Eu tenho que prestar um pouco de atenção. Então veja a maneira como está sendo mostrada a placa aqui, olha a placa ali. Veja que ele quer o momento de inércia em relação a um eixo perpendicular à página. Então veja, e passando pelo centro de gravidade. Então, para esse caso aqui, não vai ser o eixo X ou o eixo Y, é o eixo Z. É um eixo perpendicular à placa que passa pelo seu centro de gravidade. É esse que eu vou deslocar depois. Então, aqui é o IZZ. 1 sobre 12 vezes a massa. Quanto que é a massa da placa? 5, ele deu aqui. Que multiplica a ao quadrado. O que é a ao quadrado? É essa dimensão. Qual que é essa dimensão aqui? É o meio ao quadrado mais a outra dimensão ao quadrado. Então vai ficar meio ao quadrado mais 1 ao quadrado vezes a massa sobre 12. É esse momento de inércia que eu preciso. Agora reparem, esse momento de inércia é com relação ao centro de gravidade da placa. Novamente, então é esse valor aqui. Novamente, eu terei que aplicar o teorema dos eixos paralelos para deslocar esse momento de inércia até o ponto de interesse. Então, eu vou somar com a massa da placa, que é 5, vezes a distância ao quadrado. Que distância? É a distância dos 2,25 aqui, que é o centroide dessa figura, que é onde passa o meu eixo Z, até o G, que foi calculado, 1,78. Então, aqui a continha ficou assim, 1 sobre 12 vezes a massa, as duas dimensões ao quadrado, soma aqui, mais a massa, que é 5, e a distância, que é o 2,25, menos 1,781, essa distancinha daqui até aqui, ao quadrado. Com isso, eu tenho, então, essa segunda componente do meu momento de inércia. Só resolver essa série de contas e eu tenho então que o momento de inércia desse pêndulo com relação a um eixo perpendicular que passa pelo seu centroide é 4,45 quilos metro quadrado. Então, ficar bastante atento a esse somatório e saber olhar na tabela, né? É importante que eu saiba olhar nessas tabelas. Elas estarão disponíveis, mas eu preciso entender o que eu quero pegar de cada uma. Veja que sempre, para cada figura, eu tenho vários valores aqui. Porque o momento de inércia com relação ao eixo que passa nessa linha aqui é completamente diferente. Ele só vai depender da dimensão B, porque eu estou considerando uma placa fina. O momento de inércia em relação a Y aqui só vai depender de A, justamente porque eu estou considerando como sendo uma placa fina. Então tem que tomar bastante cuidado com com os valores que eu irei pegar da tabela. Não é porque está tabelado que estão de graça assim não. Maravilha? Qualquer dúvida, por favor, mandem no Moodle. Grande abraço, até mais.